Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje nesse santo dia chamado segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Seja muito bem-vindo ao Manhã com o Evangelho. Nós estamos vivendo a 5ª semana do tempo comum. Amém? Vai chegando, vai curtindo essa live, vai deixando o seu bom dia, a paz do Senhor, que eu quero ver você aqui. Amém? A irmã Rosilane Nascimento, Deus abençoe, Rose, seja muito bem-vinda nessa manhã no nome de Jesus. Patrícia Alexandrina, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Daniele Almeida, minha esposa, Deus abençoe nessa manhã. A todos os irmãos e irmãs que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Semana passada, nós só nos reunimos uma vez na semana, né? Você sentiu falta do Manhã com o Evangelho? Eu sinto, irmãos, falta de vocês, tá? Mas essa semana, em nome do Senhor Jesus, Deus vai nos dar graça para nos reunirmos juntos todos os 3 dias que nós temos aqui. Amém? Vamos ler o Evangelho sem mais delongas, no nome do Senhor. Marcos capítulo 6, o versículo 53. Marcos 6, 53 diz assim a palavra do Senhor. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus. E eles percorriam toda aquela região. Começaram a trazer em seus leitos enfermos e os levaram para onde viam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campo, punham os enfermos nas praças, pedindo que deixasse tocar ao menos no bordão da sua roupa. E todos que tocavam ficavam curados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, louvado seja Deus nessa manhã, por essa palavra. Quando eu olho para Jesus, a gente encontra em Jesus tudo que a gente precisa. Se existe uma das melhores frases, ou das frases mais completas que nós podemos dizer Jesus é suficiente. Jesus, ele é suficiente. Quando eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Quando eu não tenho Jesus, eu não tenho nada. Jesus é o suficiente. É a frase que eu quero que você guarde toda essa semana na sua caminhada espiritual. Jesus é o suficiente em todas as áreas da minha vida. Jesus é suficiente. Qualquer projeto grande ou pequeno que eu vou fazer, se Jesus estiver no meio, é suficiente. Por que, amados? Porque nós vamos olhar para o Evangelho de hoje, nós vamos ver que aonde Jesus chegava, por onde quer que ele passava, havia sinais do reino de Deus. O texto vai dizer que Jesus chega na terra de Genezaré e quando ele sai do barco, o povo logo reconhece. Jesus está se formando uma fama, né? E essa fama de Jesus aqui não é uma fama de um popstar. Não é a fama do pregador, né? Que tem uma oratória muito boa, muito bonita. Não.
A fama aqui de Jesus é de quem poderia resolver a doença, a perturbação espiritual das pessoas. Amados, aonde Jesus entrava, por onde ele percorria, as pessoas levavam os leitos, colocavam nas praças e pediam que Jesus permitisse tocar pelo menos na orla, né, do bordão do seu vestido, porque dele saía poder. O que eu aprendo, querido, nessa manhã com esse texto para a minha vida? Eu aprendo nessa manhã, amados, que andar com Jesus, ter Jesus na minha vida é o suficiente para qualquer milagre que precisa acontecer. Quando Jesus entra naquelas cidades, naquelas vielas, quando Jesus entra naquele submundo, aldeias tão esquecidas pela grande elite religiosa da época, o poder de Deus se manifestava. Eu aprendo nessa manhã que o poder de Deus deseja se manifestar através da minha vida e através da sua vida. Eu aprendo nessa manhã, amados irmãos e irmãs, que o reino de Deus deseja se manifestar quando eu me coloco à disposição. Porque a Bíblia vai dizer assim, eis que eu vos dou poder e autoridade para curar, libertar e anunciar o reino de Deus. Então, se eu tenho Jesus como suficiente e eu vou no nome dele, amado, coisas vão acontecer. Tem que acontecer. Nós não estamos comissionados, amado, por outros deuses. Nós não estamos comissionados, amado, nós não somos discípulos de Buda, nem de Maomé, mas nós estamos comissionados pelo próprio Jesus. E esse Jesus, querido, que nos comissiona nessa manhã, no dia de hoje, é o Jesus que está dizendo assim, eu já te dei poder e autoridade. Às vezes nós ficamos assim, não, mas eu não estou preparado. Eu tenho que fazer um curso de intercessão. Eu tenho que fazer um curso de evangelização. Eu preciso me formar diácono, eu preciso me formar evangelista. Não, amados. Você tem todo o poder em suas mãos. Você tem toda a autoridade em suas mãos. O Senhor Jesus já te deu. Hoje, quando você entrar no seu trabalho, você fala, Jesus, tu és o meu suficiente. Usa a minha vida. Se quando hoje você, amados, for fazer um projeto, for resolver uma situação, coloque Jesus à frente. Fale, o Senhor é suficiente para me fazer chegar aqui. Amados, não tem como termos bons êxitos como cristão se nós não colocarmos Jesus à frente. Porque aonde Jesus entrava, o texto é muito claro, é muito nítido. As pessoas levavam os seus problemas, né? E aqui os seus problemas eram os enfermos. Levavam a Jesus, porque Jesus era o suficiente para a cura ali. Não precisava-se de óleo da unção, Jesus era suficiente. Não precisava de uma campanha de 7 dias, Jesus era o suficiente. Não precisava, amados irmãos e irmãs, do pregador A ao pregador B, Jesus era o suficiente. E hoje, Jesus quer se manifestar através da sua vida. Hoje, Jesus quer se manifestar através da minha vida.
Por isso, amados, nós vamos pedir ao Senhor no dia de hoje: Senhor, seja suficiente em minha vida, para que eu possa, amados, ir pregar, anunciar que o reino de Deus é chegado. Nessa manhã nós vamos anunciar que o reino de Deus é chegado a partir do momento que eu entendo que eu só preciso de Jesus. Eu tendo Jesus é o suficiente. Sabe, havia esperança para aquelas pessoas. O texto vai dizer: todos que tocavam nele ficavam curados. Como é, amados, que as pessoas hoje ímpias, as pessoas que estão fracas na fé, elas podem tocar em Jesus através de você. Você hoje é um representante de Jesus. Você hoje, amados, representa Jesus porque você carrega a unção que Ele te deu. Por isso, não abra mão nessa manhã de você andar com Jesus. Não abra mão nessa manhã, amados, de você ter a unção de Jesus sobre a sua vida. Porque alguém hoje pode te abraçar e falar: hoje eu te abracei, como eu senti a presença de Jesus. Alguém hoje, amados, pode conversar com você e falar: nossa, como eu precisava ouvir isso que eu ouvi hoje. A sua boca é como a boca de Deus. Por quê? Porque nós somos os representantes. Jesus já nos deu poder, Jesus já nos deu autoridade e Ele é o suficiente. Que no início dessa semana, amados irmãos e irmãs, tantos desafios nós vamos viver essa semana, mas que em todas as coisas possamos declarar: Jesus é o suficiente. Eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que no dia de hoje, amados, possamos começar o nosso dia, né? Talvez depois você vai fazer ainda uma devocional, talvez depois você ainda vai fazer uma oração, e você possa declarar isso para Jesus: Jesus, eu sou totalmente dependente de Ti. O Senhor é o suficiente para a minha vida. E aí, amados, quando você declara isso, você está descansando seu coração. E quando você descansa o seu coração, coisas grandes e coisas extraordinárias acontecem. Que nessa manhã possamos aprender com Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao teu. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao teu. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje e que possamos tomar posse. Jesus é o suficiente para mim. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados irmãos. Nós vamos orar nessa manhã pela Ruth Marlene, que fez aniversário na semana passada, né? Sexta-feira, exatamente sexta-feira passada. Nós não nos reunimos aqui como em live, né? Mas nós vamos estar orando novamente pela Rutinha. Vamos estar orando pela irmã Patrícia Alexandrina, que ontem também completou mais um ano de vida. Vamos agradecer ao Senhor pela vida dela. Essas queridas que faz parte da comunidade orante, né? Manhã com Evangelho. Vamos pedir a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pelo Evangelho do dia.
a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque reconhecemos que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Com o Senhor nós podemos todas as coisas e sem o Senhor nós não podemos nada. Nessa manhã, Deus, pedimos a Tua bênção, pedimos, Senhor, a Tua proteção, pedimos, Senhor, nessa manhã, Deus, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, todo mal, Senhor, bata em retirada. Que o nome de Jesus que nós carregamos, Senhor, seja o suficiente para que o inferno venha recuar. Para que o inferno venha, Senhor Deus amado, se desapropriar de coisas que é nossa por herança do Senhor Jesus. Nessa manhã que esse evangelho, Senhor, se cumpra na vida dos meus irmãos. Que esse evangelho no dia de hoje se cumpra na vida, Senhor, de cada pessoa que assistiu manhã com o evangelho. Ah, Senhor, nós pedimos ao Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, para que possamos, Senhor, ter uma vida santa e uma vida que te agrade. Abençoa, Senhor Deus amado, o nosso dia de hoje, com toda sorte de bênção. Colocamos no Senhor na tua dependência todos os projetos, todas as demandas, tudo que nós precisamos fazer, nós colocamos aos pés de Jesus. Nos dê um dia abençoado de paz, de livramento e, Deus amado, de providência. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida da irmã Ruth Marlene. Quero te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor Deus amado, da Patrícia Alexandrino, que completaram anos, Senhor, em Tua presença. Tuas filhas que fazem parte desse lindo projeto chamado Manhã com o Evangelho. Aqui diante da capela, Senhor, diante do altar da capela, eu quero agradecer pela vida das Tuas filhas. Rogar, Senhor, a Tua bênção. Rogar nessa manhã, Senhor Deus amado, Teus cuidados. E que elas sejam, Deus, ricamente abençoadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja a Deus nessa manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém? Você fez as suas orações, amados? Você colocou as suas preocupações diante do altar do Senhor enquanto nós oramos? Jesus é o suficiente. E por Ele ser o suficiente, nós iremos todos declarar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, que bênção, amém? Deus é o nosso refúgio e Jesus é suficiente para curar as enfermidades, expulsar os demônios e nos dar vida plena. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Receba a bênção do Senhor. A bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus. Compartilhe esse Manhã com o Evangelho com 10 pessoas. Seja um missionário ou uma missionária no dia de hoje e que o Senhor te abençoe. Amém? Irmãos, beijão do Pastor Cássio. Até quarta-feira, assim o Senhor nos permitindo. Com Jesus é só vitória. Até daqui a pouco na oração da manhã. Tchau, tchau.